Olá, seja bem-vindo ao nosso vídeo sobre autocontrole no trabalho. Eu sou a professora Simone Santana e é um tema bem providencial, né? Nesse momento que nós estamos vivendo aí de grande estresse devido às várias atividades que nós desenvolvemos no dia a dia. E para ter esse bate-papo aqui comigo, eu tenho um convidado muito especial, o professor Luciano Santana. Oi, professor! Olá, professora Simone, obrigado pelo convite, uma alegria muito grande poder estar aqui compartilhando um pouco de informações, conhecimentos e contribuindo com a formação dos nossos estudantes. Professor, e para a gente começar, né, nós escolhemos aqui esse símbolo aqui que é o emoji, que eu acredito que todo mundo conheça, né? Você usa muito emoji? Ah, diariamente. Né? A gente usa nas redes sociais, para se comunicar, para brigar, né? Para mandar qualquer tipo de mensagem, aí a gente acaba utilizando emoji. E os emojis, eles foram criados na década de 90 com essa intenção, justamente, universalizar os sentimentos. Então, para que eu não tenha que escrever, estou me sentindo bravo, por exemplo, né? Eu mando aquela carinha estressada lá, pronto, a pessoa já sabe. E isso em qualquer lugar do mundo. Então, assim, foi uma sacada muito boa, né? Lá no comecinho dos emojis, não era bonitinho assim, dessa forma, redondinha. Era números, né? Eram números que eles utilizavam e símbolos ali da matemática, que depois foi desenvolvendo e hoje nós temos os emojis. Então, nós vamos usar, durante a nossa apresentação toda, esses emojis. Então, olha, o primeiro aqui que a gente tem, ó, nervoso, né, bravo. Não sei se você aí tá se identificando muito com o primeiro. O segundo, muito chorão, melancólico ali. O terceiro também bem sentimental. E o último tá de boa. Então, professor, eu gostaria que você colocasse pra gente, né, o que então é esse controle emocional tão importante que a gente tem que ter? Bom, vamos lá, né? Primeiramente, é importante a gente considerar que cada indivíduo vai ter uma forma de manifestação das suas emoções. Não é padrão, né? Isso é uma questão da formação, da personalidade, história de vida, de momentos bons, talvez não tão bons, que vai marcando, né? Vai nos moldando enquanto ser humano e vai criando também as formas como nós enfrentamos as situações, né? O que nós chamamos de enfrentamento. Então, existem sim aquelas pessoas que se irritam facilmente, né, devido a toda essa construção histórico-social. Existem aquelas pessoas que são mais resilientes, que é uma pauta importante dentro da questão do controle emocional. Tem aquelas pessoas que são mais sensíveis, outras menos sensíveis, e assim vai se moldando, vai se construindo, né, cada um de nós. E cada um tem um jeito próprio de ser e de se manifestar. O controle emocional, ele passa, né? Eu posso até dizer assim que começa na inteligência emocional, que é a capacidade de você identificar suas próprias emoções. Então, o que me irrita, ou como que eu estou me sentindo agora, o que me deixa contente ou deixa triste, por que eu estou com esse sentimento, porque nós temos uma tríade que acontece muito rapidamente e nos leva ao movimento, à ação, que é o pensar, sentir, agir. Então, eu penso em decorrência daquilo que me chega de informação, ou seja, as ocorrências da vida, do mundo, as informações pelos órgãos do sentido, visão, audição, etc. Logo, essas informações que chegam para mim geram um pensamento, né? Um pensamento de aceitação, de rejeição, e o sentimento decorrente disso, né? De alegria, tristeza, raiva, revolta, etc. E logo vem a ação, né? Então pensar, sentir, agir. E a questão do controle emocional está exatamente no intervalo entre o pensar e o agir. Então, sentimentos nós sempre vamos ter, somos movidos pelos sentimentos. Isso que é importante frisar, viu, professora? Porque imagine se não tivéssemos sentimentos, né? Não faria sentido, talvez, estarmos, né, vivos e tal. Então, nós temos sentimentos. Então, a vida oscila e não é só sentimento bom, é de alegria, tristeza, etc. E agora, a grande questão do controle emocional é exatamente nós não permitirmos que esse sentimento se torne uma ação, né, ou extremada, vamos dizer assim, uma ação que você está muito empolgado e toma alguma decisão equivocada, ou
você não está bem, está nervoso, alterado pela sensação, a emoção que veio, e também toma uma decisão equivocada, muitas vezes agressiva e tal. E é nesse ponto que entra o controle emocional. É identificar o gatilho emocional que te leva para a ação. Quando eu consigo identificar, a gente começa a fazer a gestão emocional, né? Então você consegue se autocontrolar melhor nesse quesito. Que legal. Imagina assim, eu gostaria que você então refletisse aqui comigo e se visse nessa situação. Então você acorda de manhã pleno. Acordei tranquilo, com o propósito de ter um dia tranquilo, sem querer pegar ninguém, né? Sem querer matar ninguém, vamos dizer assim. Sai em paz. Se você tem mais de 30, você vai se lembrar de um desenho que mostra muito isso, né? Eu nem vou falar o desenho para você tentar se identificar aí. Então você acorda de manhã, faz seu café com calma, toma, se prepara, entra no carro e vai pegar a estrada e vai para o seu trabalho. No meio do trânsito, começa buzina, carro, fumaça, gente gritando, e carro te fechando, e sinal que fecha e você não passa, e você começa a olhar no relógio. Não tem? Quem é de 30 aí vai lembrar desse desenho, né? Você olha no relógio, o tempo passando e você é atrasado, e começa a ficar vermelho, aí começa a te dar taquicardia, você já quer matar você já chega estressado no seu trabalho. E isso tem sido uma coisa muito rotineira ultimamente, né? Por quê? A gente até tenta, professora, a gente tenta ser calmo, mas parece que as coisas não colaboram, né? Aí você chega no seu trabalho, são muitas demandas, são pessoas estressadas que te contagiam ali, né? Que reclamam o tempo todo, te contagiam também. São muitas entregas, não reconhecimento, enfim, uma série de problemas que a gente enfrenta dentro do nosso trabalho. E isso tudo vai somando com aquilo que você já está vindo de casa, né? Aí chega uma hora que vai acontecer o quê, ó? Ou você vai explodir, ou você vai chorar. Ou você senta e chora, meu filho, ou você vai chorar, ou você vai explodir. Professor, qual desses dois aí você se identifica? Conta esse segredo para nós. Olha, durante muito tempo, eu fui do tipo que explodia, né? E é natural, acho que tem um pouco dos dois ali, né? Acho que não é muito difícil você ser só um. Mas predominava mais a questão da explosão, né, do impulso. Isso quando mais jovem, né, quando mais início de carreira, geralmente a gente é mais impulsivo, é natural isso. Aí você vai amadurecendo e você vai conseguindo se dominar um pouco mais, se controlar, percebendo o contexto, conseguindo refletir sobre o impacto, né, de decisões e ações sobre o seu futuro, sobre os relacionamentos e tal. Então, acho que hoje eu estou um pouco mais equilibrado, né? Eu acho que faz tempo, inclusive, que eu não tenho talvez uma ação de explosão de extremo, assim, né? De conflitar, discutir, aquela coisa toda. Faz tempo, mas já aconteceu, assim como também já usei do controle emocional para respirar, para pensar duas vezes e deixar para tomar a decisão depois, né? Não no calor daquele momento. Essa é uma colocação muito importante. Então, uma frase muito boa para a gente sempre pensar quando a gente tá querendo tomar uma atitude na hora do nervoso é respire, depois responda. Então, respira primeiro, né? Para um pouquinho, engole, né? Respira, tenta baixar um pouquinho ali a sua energia, porque a gente percebe, isso é muito nítido, né? Tem pessoas que explodem. Isso dentro do nosso trabalho, independente de qual seja, ele cria uma situação muito complicada, né? Tanto para quem apresenta essa ação, mas para as pessoas que estão à sua volta também. Então, a imagem que você passa, né? Essa forma de explodir ali, vamos dizer assim, acaba contaminando o ambiente, faz com que a gente tome medidas inadequadas, né, sem pensar muito bem, ofende pessoas, a gente depois se arrepende do que a gente fez. Então, essa pausa, respire, não responda, ela é bastante importante, né? E aí a gente entra num ponto que o professor falou agora no comecinho, que é sobre a inteligência emocional.
Isso se fala muito, né, professor? Inteligência emocional, tem que ter... Gente, a gente tem que ter tanta inteligência até emocional, né? Agora a gente tem que ter isso também, para a gente poder se adequar dentro dos lugares, não só no trabalho, né, na nossa vida, nas nossas relações. E como que a gente pode explicar de uma forma bem prática, assim, o que é inteligência emocional? Antes, prof, você me permite só fazer um comentário do ponto anterior, que no dia de trabalho, quando a gente está diante de situações que nos desafiam, é bonito falar assim, né? Que deixa a gente nervoso, deixa pilhado, né? A ponto de tomar uma ação mais extrema, e é um desafio, né? Então, assim, quando você estiver diante disso, procure, como a prof falou, procure respirar, o famoso contar até 10, desvio, não tome nenhuma decisão naquele momento. Recebeu, né, uma informação mais provocativa, recebeu um e-mail, uma mensagem, a gente brinca, deixa dormir, deixa do dia para a noite, no dia seguinte você olha de novo, você vai ver que o teu olhar, com mais calma, né, com outro ânimo, já vai perceber ou vai ter uma leitura um pouco menos aflorada, né? E aí você consegue responder com mais inteligência nesse quesito. E o outro ponto, prof, que é extremamente importante, já que aqui nós estamos falando sobre autocontrole no trabalho, né, nas relações de trabalho, nós temos a nossa imagem, que a professora trouxe, precisamos cuidar todo momento, todo contato que nós fazemos, nós promovemos impactos nas outras pessoas, impactos positivos ou negativos. Cada contato, cada conversa, tudo gera impacto, positivo ou negativo. Eu tenho a opção, né, de deixar mais impactos positivos ou não tão positivos. O ponto que eu chamo a atenção de todos que estão vendo aqui é que nós precisamos preservar os relacionamentos. Então, se você é uma pessoa que explode muito facilmente ou constantemente, é importante procurar rever isso. Por quê? Hoje eu trabalho com uma pessoa. E aí, vamos lá, aconteceu uma reunião, houve um desentendimento, houve uma desavença, um conflito. Amanhã, eu preciso voltar e falar com aquela pessoa. Semana que vem, eu preciso dela de novo. E eu preciso de um relatório que vem dela, eu preciso de uma informação. Então, eu preciso analisar, porque assim, no dia a dia, o trabalho é feito de forma sistêmica, né? As pessoas interagem constantemente. Se você cria esses impasses, fica muito truncado e um ambiente muito ruim para se conviver. Então, preservem relacionamentos, tá? Tem que pensar que eu preciso conviver com a pessoa hoje, eu preciso conviver com ela daqui um mês, daqui um ano, daqui 10 anos, eu preciso preservar o relacionamento. Então, e às vezes o impulso de uma fala, o impulso de uma discussão vai prejudicar esse relacionamento em médio e longo prazo e acaba prejudicando demais, né, a própria convivência, o trabalho e a nossa imagem pessoal. Voltando, prof, agora, né, com a questão da inteligência emocional, logo no começo eu já trouxe. Na inteligência emocional, a capacidade que o indivíduo desenvolve para reconhecer em si as suas próprias emoções e também identificar as emoções das outras pessoas. Então, aí nós somos inteligentes emocionalmente, e eu sempre comento que o ser inteligente é a capacidade de distinguir as coisas, né? Então, é você distinguir a emoção. Então, você consegue separar que, aqui eu não estou legal, né? Alguma coisa está acontecendo. Então, você sabe que está acontecendo alguma coisa. Então, você vai buscar a causa, vai refletir, vai pensar, não, foi aquela fala, me incomodou, foi aquilo que aconteceu. Então, você vai desenvolvendo o que a gente chama de consciência emocional, tá? Só para vocês entenderem, né, essa ideia de distinguir emoções e de inteligência, né? A inteligência é a capacidade de fazer distinções. Então, se eu perguntar para a professora Simone, né? Professora Simone, você consegue distinguir os diferentes tipos de neve que existem? Neve é neve, né? Neve é branca. Neve. É isso. Né? E aqui nós nunca vimos, só geada, né? Gelo,
O esquimó, que mora, né, tanto no Polo Norte quanto no Polo Sul, ele tem uma inteligência sobre neve totalmente diferente que nós. Tem uma neve que é própria para beber, tem uma neve que é própria para fazer o iglu, tem uma neve que ele pode pisar com mais segurança. Então, ele, do ponto de vista da neve, perceba, ele é muito mais inteligente. Vou perguntar para a professora Simone, que é da área da saúde, questões sobre saúde. Sobre o ponto de vista dessa área de conhecimento, ela é muito mais inteligente, porque ela consegue o quê? Distinguir e discernir sobre esses temas. E sobre as emoções é a mesma coisa. É a gente desenvolver essa capacidade de distinguir, de perceber, refletir e raciocinar antes da ação. Tá? Então você faz isso de uma forma mais consciente. Tá? Então basicamente é isso, prof. E o autocontrole é um dos requisitos que faz parte da inteligência emocional. Bom, interessante, né? Então, para você que está aí assistindo, saber como que anda a sua inteligência emocional, como que você está aí frente a isso tudo, é só você imaginar a cena de você está no seu trabalho, né, ou em alguma relação aí, e todo mundo tem no seu trabalho, pelo menos, uma pessoa difícil, gente, não é verdade? Todo mundo tem, às vezes tem mais de uma, né? Eu trabalhei em alguns lugares, sempre tem uma pessoa que parece que ela é uma pessoa muito difícil de lidar, né? Ela tá ali para provocar mesmo. E aí, essa pessoa te provoca de alguma forma. Como que é o seu enfrentamento? Como tem sido o seu enfrentamento frente a essa pessoa? Na minha cabeça vem uma pessoa lá no meu trabalho, eu trabalho na área da saúde, como o professor falou também, e eu tenho uma pessoa, né, gente? Todo mundo gosto muito, mas é uma pessoa difícil. E aí, qual é o meu enfrentamento frente a uma situação que ela me coloca? Não sei porquê, talvez por um problema dela mesmo, né? Talvez, de criar essa situação. Então, se eu vou responder à altura, né? Se eu não penso no que eu estou falando, eu preciso desenvolver melhor minha inteligência emocional. Se eu consigo parar, respirar e entender que o problema maior não é meu, né? E sim, da forma que a outra pessoa está lidando ali, eu estou me posicionando de uma forma correta frente aí, a esse tema de inteligência emocional. E aí nós temos, prof, algumas formas, né, da gente tentar manter esse controle no nosso trabalho, né? Tentar manter o local mais organizado possível e principalmente organizado dentro da nossa cabeça. Não somente a nossa mesa de trabalho, mas organizar as situações dentro da nossa cabeça. Uma coisa que sempre eles falam nas empresas, né? As pequenas pausas. Você consegue perceber diferença? Você está trabalhando ali com muitas demandas, com tensão. Faz diferença, professor? Isso que se fala, né? Pequenas pausas, alongar, respirar. Isso realmente faz diferença? Sem dúvida nenhuma. Começando pela própria organização, hoje, a organização do espaço de mesa e local de trabalho, isso transmite mais tranquilidade, né, um pouco mais de lucidez, é extremamente importante. A organização dos pensamentos é importante. E por que hoje, acho que a organização dos pensamentos são importantes? Por quê? Como a gente vive numa época muito digital, muito online, a gente vive uma sobrecarga de informação muito grande. Você pega o celular, computador, entra numa rede social, é muita coisa que chega, é muita informação. E a nossa mente, ela não foi necessariamente preparada, né, para lidar com esse volume tão grande de informação que chega. E a gente até estudado um pouco sobre um item que chama ressaca social, sabe? Você entra em ressaca, tem dia... Final de semana não quer nem pegar o celular, entende? De tanto que você interage no meio de semana, com WhatsApp, com e-mail, final de semana, entendeu? É zero, offline, exatamente para poder recuperar. E com tanta informação que chega, a gente tem uma síndrome, né? O próprio Augusto Cury, há alguns anos, escreveu o livro da síndrome do pensamento acelerado. Então a gente vive muito isso. Então se a gente não organiza o pensamento, fica muito difícil você conseguir dar foco, conseguir se concentrar, conseguir entender o ambiente, conseguir se comunicar com as pessoas e tudo mais. As pequenas pausas são importantes. Falo isso por experiência própria. Durante a pandemia, que a gente trabalhou em home office, logo no começo, né, nos primeiros meses,
eu vou chutar aqui, mas eu trabalhava em torno de 16 a 18 horas por dia, sem parar praticamente, almoçando e comendo na frente ali, porque era uma situação completamente, né, fora do... Nunca pensada, né? Não conseguia. Só que isso não sustenta. Chega uma hora que o corpo não aguenta, né? Não aguenta, ele vai dar sinais. E hoje, a professora e eu estávamos aqui esperando, você viu que tocou um alarme no meu celular? Era um horário que eu programei para fazer uma pausa. Né? Eu tenho um despertador no celular que eu programo a cada tempo, né, para ele despertar. Assim, se eu tiver em reunião e tal, claro que eu não vou sair no meio da reunião, mas tendo a oportunidade eu dou uma pausa. Vou beber uma água, saio, dou uma respirada. E, coincidentemente, era o intervalo, né, que a gente estava aguardando para iniciar a gravação, disparou o meu celular ali, que era o momento de tirar uns 10 minutinhos ali. Ajuda muito, prof. Ajuda muito. Não fazia, comecei a fazer. E quando a gente volta com outra energia. Olha que dica boa, né? Essa de você programar aí um tempinho para parar, respirar, olhar uma planta, brincar com o cachorro, né? Sair um pouquinho desse meio digital, dessa enxurrada de informação que a gente vive. E aí tem um outro exercício também que está relacionado aqui, que eu acho interessante a gente falar, que eu vou confessar para você. Eu não valorizava muito. Eu achava que era uma coisa boba, assim, nem vai fazer muita diferença. Mas estudando um pouquinho mais e fazendo, né, eu consigo perceber que realmente tem uma importância muito grande, que é o exercício de respiração. Por quê? Nós respiramos, né, automaticamente, a gente não fica controlando a respiração. E aí, quanto mais estresse a gente tá passando, a gente tem uma respiração mais superficial. Ou seja, somente o meu tórax aqui mexe na hora que eu estou respirando, é uma respiração mais curtinha. Isso, o que acontece? Altera ali, então tem um desequilíbrio de oxigênio, de óxido de carbono, isso altera o pH do meu sangue. Aí faz o quê? Pode aumentar minha pressão, né? A minha respiração vai estar já acelerada. Aumenta meus níveis de cortisol, que é um hormônio característico aí para o estresse. Então, uma série de outras condições que vão ser levadas por conta dessa respiração curtinha, que a gente nem percebe, tá? Então, o que os exercícios, né, sobre respiração, eles falam? Para a gente prestar atenção na respiração. Quando você para o que você está fazendo e presta atenção na respiração, você assume o movimento. Então, a gente está aqui, meu coração está batendo, meu intestino e meu estômago está funcionando, eu não estou fazendo nada por ele, certo? A minha respiração, eu posso tomar o controle dela. Então, eu posso decidir como eu vou respirar e quanto eu vou respirar. Então, professor, eu sei que você já sabe, que você já faz também, mas tem um exercício que você pode fazer para melhorar isso tudo, né? Pelo menos uma vez ao dia, e é interessante você fazer, são respirações mais abdominais do que torácicas. Então, a gente tem a mania de, estufei meu peito, soltei, né? Então, a gente vai fazer o contrário. Você coloca a mão no seu abdômen, quando você inspirar, você tenta trazer essa força aqui de baixo. Então, vem aqui do meu estômago para cima. Então, eu vou enchendo, vai tudo. E vou soltar também da mesma forma. E o legal é fazer o quê? Inspirar, né? Inspirar lentamente aí, segurar uns 2 segundinhos e expirar, soltar aí em torno dos 10 segundinhos, 12 segundinhos. Então, uma respiração mais completa. Eu vou conseguir trabalhar o meu diafragma, porque na respiração curta, ele não trabalha, ele fica muito paradinho ali. Então, né, a gente movimenta mais aqui e vou soltando devagarinho. Isso faz o quê? Eu vou oxigenar melhor o meu sangue, eu vou melhorar o pH, vou estabilizar o pH do meu sangue, né? Vou baixar meu nível de estresse, baixar minha frequência cardíaca, baixar meu nível de cortisol. Então, o fato de você parar e prestar atenção na sua respiração já mostra para o seu cérebro, opa, vou fazer uma autorregulação aqui, nesse corpo, tá? Outra forma também, tem pessoas que não conseguem, né? É chato, é difícil fazer, tampa uma narina. Então, eu inspiro, vou trocar e expiro. Eu estou prestando atenção na minha respiração. Então, se você fizer isso 10 vezes, você está prestando atenção só na tua respiração. Você não está pensando no WhatsApp, no chefe, não está pensando no relatório, não está pensando nas redes sociais, nas entregas, no seu trabalho, nos filhos. Você está prestando atenção na sua respiração.
né? Então, é um exercício bem interessante. E aí, a gente fala aqui também, prof, da atenção e foco, né? Atenção e foco. Foco, quando a gente fala foco, a gente está pensando mais no trabalho ou foco em mim, enquanto pessoa? Acho que são as duas coisas, né? Porque a questão do foco, como eu volto, né? A gente vive uma avalanche de informações que nos desorienta. A gente fica sem saber por onde começar, o que fazer, então passa por isso, né? Então você tem uma agenda, uma lista de tarefas, né? Você se organiza, você descarrega, né, aquela informação que está ali agitada no pensamento e você ordena isso, né, por prioridade. Então, é uma forma de você dar foco. A outra questão importante é o foco, é você conseguir permanecer em foco fazendo alguma coisa. Então, essa prática da respiração, dos benefícios é exatamente trazer essa consciência do foco. Então, quando você faz essa respiração conscientemente, você também trabalha esse exercício do foco. Aí, quando você vai fazer uma tarefa, você consegue focar. E geralmente as pessoas têm um tempo muito curto de foco, né? As pessoas conseguem ficar focadas, por exemplo, assistindo essa própria aula aqui. Talvez durante essa aula você já dispersou e voltou algumas vezes. É difícil a pessoa que fica concentrada numa aula, numa palestra ou num trabalho do começo ao fim, sem olhar para o lado, sem piscar, sem o dedo coçar, de pegar o celular, de dar uma fuçada ali. Então, passa por isso. E o foco em nós mesmos, né? Que daí passa pelo autoconhecimento, por essa questão de priorizar o meu estado emocional, de reconhecer o estado emocional, como é que eu estou hoje, como é que eu não estou. E aí também externalizar isso, né? Extrapolar, melhor dizendo. Você consegue reconhecer o ânimo e o clima também que as outras pessoas estão imprimindo no espaço de trabalho. Dessa forma você consegue se relacionar, você consegue se modelar, se enquadrar melhor para não ser aquele muito animado, né, no meio do pessoal, aquele zangão, né? Então você não vai ser os extremos, não vai ser nenhum extremo. Você vai estar ali em boa convivência com todo mundo. E aí, então, convivendo com aquela pessoa difícil que você deve ter no seu trabalho, né? Talvez não, né, gente? Talvez eu tô falando aqui, mas às vezes você trabalha num local aí muito, muito tranquilo, né? Mas vamos imaginar que você tem uma pessoa lá que reclama o tempo todo. Você já ficou do lado de uma pessoa que reclama o tempo todo? Né? Não só no trabalho, às vezes na sua casa mesmo, na sua família, né? Aquela pessoa que fica o tempo todo reclamando ali na sua orelha e você, por empatia, acaba se colocando no lugar dessa pessoa. E isso também, prof, eu acho que não é muito bom, né? Você ficar nesse ambiente com pessoas que ficam reclamando, ou você ficar reclamando muito. O que isso pode trazer para o ambiente aí de trabalho? Não, é extremamente tóxico, né? Tem uma máxima que fala: não reclame, não julgue, não condene. Tá? Então, se você quer ter uma boa convivência, quer ser uma pessoa mais produtiva, mais até feliz, né? Então, não reclame, não julgue e não condene. São três pontos importantes. E conviver do lado de alguém que reclama, logo, logo você vai estar também com esse comportamento. Conviver do lado de alguém que tem um olhar mais positivo sobre as coisas, de oportunidade, muito provavelmente você também acaba absorvendo. Então a gente recebe as influências do meio, né, da convivência, assim como nós também influenciamos este meio de convivência. Então, reclamar não resolve, né, só atrapalha, só cria obstáculos, e que a gente possa pensar em oportunidades, né, pensar o que eu aprendo com isso, o que eu tenho de oportunidade ou como eu posso lidar com isso. Então, acho que esse é o melhor caminho que a gente pode ter. E dentro do meio corporativo de trabalho, as empresas elas querem solução. Então, nós somos contratados para gerar soluções para as empresas. Então, se eu fico reclamando, levando o problema para o meu superior e reclamo, nunca está bom, o que será que não está certo aí? Será que é o ambiente ou será que é eu mesmo, né? Então, só para a gente pensar.
né? Pensar que nós somos profissionais, estamos ali para gerar soluções, gerar respostas, né, frente aos problemas e não ficar ali remoendo ou reclamando. E é um exercício diário, né? Porque é um hábito, às vezes as pessoas fazem sem perceber. Então, você chega no trabalho, aí vem uma pessoa reclamar, vem outra pessoa reclamar, e você já se empolga ali com aquilo também, né? Por empatia, você se coloca no lugar, e isso vai crescendo. Então, vai baixando sua energia, né? Isso também, como o professor falou, só traz malefícios para a pessoa que está fazendo e para o meio organizacional também. Né, prof? Oi? Só propor um desafio aqui, pessoal que tá assistindo. O ser humano, ele é muito competitivo, né? E ao mesmo tempo ele é muito voltado para essa questão de negativo. Por exemplo, se você liga a TV e você vê noticiário, você vê, é só coisa tragédia, né? Só situações e audiência para isso, né? O ser humano é tão assim que se você chegar para o colega e falar assim, nossa, eu tô com uma dor de cabeça, o outro vai falar assim, nossa, eu tô com dor de cabeça e tô com dor nas costas. Desde ontem. Desde ontem. Faz uma semana. Começa a nossa, briga. Eu tô com dor de cabeça, tô com sinusite, tô com dor de garganta, tô com não sei o que lá. Uma competição. É competição por coisas ruins. É verdade. Percebe? E faça o teste. Chega do nada e fala, nossa, eu tô com uma dor e tal. Até nisso o ser humano ele é competitivo, mas é competitivo no sentido de olhar para a questão que não é tão positiva, né? Exatamente, prof. Aí a gente falou, né, sobre o autocontrole, tentar fazer esse exercício aí diário, né? E a gente sabe que isso só traz benefícios para a nossa saúde, para o nosso meio, né, para o nosso convívio. Então, melhora a nossa condição de saúde de forma geral. Então, você trabalhar num ambiente que você consegue expor suas emoções com calma, né, com paciência, sem tomar medidas aí, essas medidas muitas vezes errôneas por conta dessa condição de estresse que a gente vive, né, que são geradas aí impensadas. Então, isso melhora de forma geral também. E aí, olha que bonitinho o emoji. E aí também, eu gostaria que o professor, para a gente estar fechando aqui o nosso assunto, falar sobre as tomadas de decisões, porque uma pessoa que reclama bastante, né, que está ali nesse nível aí de inteligência emocional, talvez faltando um pouquinho, né, isso também vai influenciar, prof, nas tomadas de decisões, e isso, falando aí no mercado de trabalho, hoje em dia, é fundamental, né, a gente saber se posicionar e ter esse controle para tomar melhores decisões. Sim, cada vez mais o mercado tem direcionado para habilidades humanas comportamentais, né? As famosas soft skills. Uma delas é a questão da criatividade, do pensamento analítico, criativo, inovador, da questão da própria inteligência emocional, né? Então, percebam que, além da competência técnica, a gente precisa desenvolver estar apto, né, para as questões da sociabilidade, né, dos comportamentos, dos relacionamentos, e isso influencia diretamente a tomada de decisões que nós temos no dia a dia, né? Então, se você é uma pessoa que se conhece, sabe dos seus potenciais, né, da sua capacidade, tem uma boa convivência com as pessoas, e quando a gente fala de boa convivência, se conhecer e conhecer o outro, passa muito por conhecer a história de vida do outro. Não é só conhecer o outro e saber que ele é legal nisso ou ele é chato naquilo. É saber um pouco para além, né? Conhecer a história de vida da pessoa sob o ponto de vista de até o sentido de entender por que ela age daquela forma. Pô, ela teve uma história, ela tem uma construção social que teve oportunidades ou não teve oportunidades, teve dificuldades, teve momentos, né, já de perdas e tal, e que talvez isso ajude a compreender por que aquela pessoa tem determinada postura ou comportamento. E você começa, a partir disso, criar um laço de confiança, respeitabilidade para o ambiente, para o contexto, e entendendo os limites das coisas. Então, você consegue tomar decisões para si, e também para os outros, né, nos relacionamentos, e, sobretudo, para
o trabalho, né? Então você toma decisões, você consegue se comunicar, você consegue compartilhar, consegue conciliar ideias e dessa forma tudo aquilo que a gente comentou, a criatividade, a inovação, ela vem à tona. Você toma decisões muito mais criativas, inovadoras, a partir do momento que você consegue identificar esses impulsos emocionais próprios e dos outros, né? Você potencializa e surge um ambiente de confiança, né? Então, é isso, prof. Eu poderia encerrar até esse tópico aqui dizendo isso. Confiança é a base, né? Confiança, autoconhecimento é a base para a gente criar um ambiente mais saudável ali para o trabalho. Perfeito, prof. Dica valiosíssima, né? A intenção do nosso vídeo foi criar essa reflexão, né? Essa reflexão em você, esse autocontrole, né? Tentar avaliar como anda aí o seu autocontrole, como que está a sua inteligência emocional, e melhorar nossas relações, né? Como o professor falou, que são extremamente importantes aí para a gente conviver na sociedade aí de forma saudável. Gostaria muito de agradecer ao professor Luciano. Para quem não sabe, o professor Luciano é meu irmão, tá, gente? E aí, ele me ajudou a ter autocontrole porque ele é irmão mais novo. Então, desde sempre, eu levei a culpa pelas coisas que ele fazia. Então, eu desde pequenininha fui criando esse autocontrole, né? Tentando lidar com isso, né? Levando a culpa muitas vezes. Mas eu gostaria muito de agradecer a sua participação. Foi enriquecedor pra gente, né? Essa conversa. Muito obrigada, professor. Obrigado, prof. Irmã. Obrigado pela oportunidade. E para quem não sabe, é a primeira vez que a gente está gravando juntos, né? Já faz anos já que a gente trabalha na docência, mas é a primeira vez que a gente tem a oportunidade de gravar um material juntos. Então, um momento ímpar aqui para a gente. Obrigado, espero ter contribuído, ter deixado aqui uma mensagem positiva, que você possa buscar. Não é um processo que você, a partir de agora, assistiu esse momento aqui, já vai sair e vai ter autocontrole. Não, é um processo de construção, de autoconhecimento, de busca constante, de autogerenciamento e assim por diante. Então, é daqui para frente o resto da vida. É isso aí. Muito obrigada por você ter ficado até aqui e a gente se vê no próximo momento.